Fala galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Vamos também ver aí valores da proposta a Guinegão e Soldado tem proposta para sair do Timão. Vamos ver também como está a preparação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro no domingo às 20h30 pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Tá aí, gente. Marcelo Baccelli, estava lá ontem, Baccelli? Tava lá passando frio, hein? Tava Ave frio. Maria. Mas e o jogo? O que você achou? Foi quente? Tava frio que nem o clima? Jogo quente, jogo agitado, Corinthians superior no primeiro tempo, o São Paulo superior no segundo, com a entrada do Tapia, teve várias chances para marcar antes de empatar o jogo, poderia até ter virado a partida. E o Corinthians, na individualidade dos seus homens de frente, conseguiu definir uma partida que não reflete o que foi o placar. São Paulo e Corinthians travaram um duelo bastante equilibrado. O empate, ao meu ver, era o resultado justo. Mas enquanto o São Paulo tem que lidar com 14 desfalques agora, né? Porque o Alisson vai cumprir suspensão na próxima rodada e o Tolói se machucou no Clássico. O Corinthians ainda tem Memphis Depay, o Corinthians ainda tem Yuri Alberto. E a individualidade desses jogadores falou mais alto. São Paulo, que pode ser o fiel da balança, né, nessa briga contra o Z4, porque a sequência tem 3 times, das 4 últimas rodadas, o São Paulo enfrenta 3 times que ainda lutam contra o rebaixamento. E para quem pensa que são jogos teoricamente mais fáceis, está enganado, porque esses times estão jogando a vida no Campeonato Brasileiro e, ao meu ver, a classificação para a pré-Libertadores ficou difícil. O Corinthians chega mais embalado. E o Red Bull Bragantino também tem performado melhor que o São Paulo, né? Então, o Crespo sem praticamente metade do elenco e com os principais concorrentes por essa vaga, se é que vai ser G8 no Campeonato Brasileiro em ascensão, São Paulo numa situação bastante complicada. A gente estava vendo ali, Alex, o pênalti, né, do Ferreirinha em cima do Breno Bidon. O que você achou? Pênalti indiscutível? Foi pênalti e vou mais além. O Anderson Daronco tem uma bendita mania, para não falar outra coisa, de usar o VAR como bengala. Ele não marca no campo. Ele deixa a jogada seguir como se nada tivesse acontecido e espera o VAR chamar para ele ir até o cabine, olhar, voltar com aquela preguiça toda, aquele ato de picotar o jogo que só ele sabe fazer, ele e mais alguns aí que também gostam de picotar o jogo porque eles não aguentam correr o jogo inteiro. Mas o pênalti foi muito claro, né? O Ferreirinha, inclusive, ele olha antes de se chocar contra o corpo do adversário, ele olha para ele e vai com o ombro nas costas. Né? Faltou, inclusive, inteligência para o Ferreirinha nessa jogada, porque hoje em dia todos sabem que o VAR existe. E se o VAR existe, como é que o cara vai direto no corpo do adversário pelas costas? Que é um lance característico de pênalti. Então, e não era uma jogada de perigo para fazer a falta. Não era. Não havia iminência de gol e o São Paulo cometendo, pelo terceiro jogo consecutivo, pênaltis. Cometeu o pênalti contra o Flamengo, contra o Red Bull Bragantino e agora contra o Corinthians. Então, mais do que os desfalques, mais do que todas as dificuldades que o Crespo vem tendo, a falta de resultados positivos passa também pela inteligência e pela postura dos jogadores dentro de campo. Sim. Com certeza. E, pessoal, tem também notícia lamentável sobre o clássico de ontem entre Corinthians e São Paulo. Uma briga de torcedores levou o caos à região do Bexiga com correria, fogos de artifício. A polícia foi acionada, mas chegou ao local quando não havia mais briga. Mas foi ali uma correria sem fim. Todo clássico, a gente sempre ouve falar uma coisa dessa aí, ou seja, adianta alguma coisa? Não adianta e também não adianta ficar a gente falando aqui, perdendo tempo com isso, porque falar com esses vândalos que fazem isso é a mesma coisa que nada. O que adianta a gente falar lamentável, que absurdo, isso não deveria acontecer. Essas pessoas que estão aí, ouvindo, por exemplo, nós falarmos aqui e todos os outros programas, de repente, falarem sobre o caso, não vai mudar absolutamente nada. Enquanto não houver punição severa, enquanto a impunidade reinar nesse aspecto aí, vai ficar muito difícil conter. E é fácil, porque você vê como não adianta a torcida única no estádio? Quem quer brigar, briga em qualquer lugar. Eles marcam, encontram a briga ali, em qualquer lugar de São Paulo. O jogo na Neoquímica Arena, zona leste de São Paulo, essa situação aconteceu no Bexiga, aqui na região central. Onde tem uma subsede da principal torcida organizada do Corinthians, o Bexiga fica aqui próximo à TV Gazeta, então às vezes eu até passo em frente. Então é um local de concentração de torcedores, mas foi o que o Alex falou, quando querem brigar, eles arrumam um jeito, marcam, né? Ainda bem que ninguém se machucou, né? Não temos relatos de feridos, pelo menos, né? O que a gente sabe, não tem notícias aí de feridos, pelo menos isso, né? Vamos dar um recadinho importante, a gente já vai voltar a falar de futebol. Pois bem, gente, vamos falar mais um pouquinho do Corinthians por aqui com o repórter Thiago Salazar, que vai chegar aqui para a nossa conversa. Boa noite, Salazar. O técnico Dorival Júnior explicou por que ele não colocou o Memphis desde o início da partida?
Explicou sim, Marina. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A primeira pergunta da entrevista coletiva após a vitória do Corinthians sobre o São Paulo foi justamente essa. Por que que Memphis Depay não começou jogando o Clássico de quinta-noite, já que ele havia atuado pela Holanda na segunda-feira à noite, mesmo assim, menos de 70 minutos em campo? E o Dorival respondeu. E ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa a respeito de um incômodo que ele estava tendo. Foi conversado com o nosso departamento médico, ontem feito os exames necessários. Foi conversado com o atleta, ele não se sentia confiante, nem treinou ontem. Respeitamos aquilo que o departamento médico nos posicionou, aquilo que foi falado pelo departamento médico da seleção holandesa e aquilo que o próprio atleta nos relatou. Não tínhamos como fazer diferente. Nós temos uma final de competição e, acima de tudo, uma decisão muito importante pela frente. E eu espero, dessa vez, ter todos os jogadores à disposição em condições, pelo menos físicas e clínicas, para podermos fazer o nosso melhor. Bom, Memphis Depay entrou aos 18 minutos do segundo tempo, momento que o Corinthians conseguiu retomar o domínio da partida. Ele agora vai para essa sequência, em tese, volta a ser titular contra o Cruzeiro no domingo. E olha só, uma curiosidade que eu quero levar para vocês, além de todo esse debate da titularidade ou não do Memphis Depay no Clássico contra o São Paulo, tem muita gente dizendo que a caneta que ele deu no Sabino foi sem querer. É isso mesmo, foi discussão na nossa redação. Tem craque de bola aí como o Djalminha, dizendo que, olha, foi sem querer a caneta. Para vocês, foi sem querer ou ele quis mesmo fazer o lance em cima do jogador do São Paulo? Vou passar a bola para vocês discutir essa situação do Memphis Depay. Daqui a pouco eu volto com o desabafo de Fabinho Soldado. Tá certo, Salazar. Obrigada por essas informações. Eu vou falar minha opinião já. Não foi sem querer, gente. Pô, ele olha, dá toquinho ali para passar por baixo. Eu queria ver de novo a imagem, não tem? Eu estava comentando ontem com alguns colegas, logo após o jogo, sobre essa caneta. Eu acho que ele não teve a intenção de dar a caneta. Ele domina, ele vê a marcação do Sabino chegando, ele domina já tentando tirar da marcação. Agora, a bola passou por baixo das pernas do Sabino de forma não intencional, eu acredito. Mas ele dominou tentando já tirar da marcação. Isso foi proposital. Eu acho assim, a intenção do Memphis era dar o corte no zagueiro para limpar a jogada como ele fez. Exatamente. A intenção, o objetivo dele foi 100% cumprido, que era tirar o zagueiro da jogada e ficar com o gol à disposição. A bola ter passado no meio das pernas do Sabino, foi um acaso. Eu não tenho dúvida de que foi sem querer. Saiu melhor que a encomenda. Não, foi ótimo, foi lindo. Ninguém tá tirando o brilho também da jogada. Ah, vocês não sei o quê, não. A jogada plasticamente ficou maravilhosa. E se eu sou o Memphis, eu curto pra caramba e tripudio, porque deu a caneta no zagueiro e fiz um golaço num clássico. Tudo isso, beleza. Mas se a discussão for a intenção de dar a caneta, eu tenho certeza de que ele não tinha intenção de dar a caneta. Ele tinha intenção de driblar. Eu tô com o Alex nessa. E a consequência a caneta foi a consequência do drible que ele deu. Tudo bem. Pra mim, ele... Eu entendi o que vocês falaram, concordo em partes, mas eu acho que ele foi bem consciente. Eu discordo em parte de você. E aproveitando que a gente está falando de Memphis, ontem aqui, Osmar Garrafa estava aqui no seu lugar, ele estava assim, possesso, porque Memphis não foi titular, né? Porque a gente já estava aqui, a escalação saiu, e agora o Dorival deu a explicação do porquê. O que vocês acharam? Convenceu essa explicação? Assim, o técnico vai explicar e assim, se for 100% verdade, também a gente não está aqui para ficar falando que o técnico está mentindo ou não, mas ele explicou lá uma situação que, na avaliação interna, eles acharam melhor. É que jogo assim grande, clássico, eu acho que vale um pouco mais de sacrifício, um pouquinho mais de risco até. É que no caso ontem ele acabou entrando, né, Bacégio, e resolveu ali muita coisa, mas... Agora, se ele entra e machuca, o técnico teria todos os argumentos para falar, tá vendo? Porque a gente não queria pôr, tá vendo porque ele não pôs? Porque a gente não pôs? Porque ele não estava 100%, acabou machucando. Como ele entra e decide o jogo, aumenta o questionamento, o volume todo da cobrança do porquê ele não entrou desde o início. Mas eu acho que fica valendo a explicação do Dorival. Tem a chancela do departamento médico da seleção holandesa também. O Corinthians recebeu aparentemente um relatório dizendo que ele estava sentindo um incômodo em determinada região, ele sequer treinou. Agora, o Memphis tem 31 anos, é decisivo na seleção holandesa. Por que é que com tanta qualidade, como a gente viu contra o São Paulo, em 2 lances, uma bola na trave e que resulta no gol do Yuri Alberto, e antes disso esse lindo gol marcado com a caneta no Sabino, por que ele não se esforça um pouco mais?
Eu acho que talvez se ele se esforçasse um pouco mais, ele poderia ser tranquilamente um dos craques desse Campeonato Brasileiro, e a gente ainda discute até que ponto vale a pena. Ontem valeu a pena todo esse investimento que o Corinthians faz no Memphis Depay. Ontem o Memphis ganhou o Clássico, não é exagero nenhum dizer isso. O Memphis ganhou o Clássico para o Corinthians. Mas e nos outros jogos que ele acaba deixando a desejar? Cadê a consistência que o torcedor corintiano espera dele? Tomara que no ano que vem ele consiga encontrar essa consistência que ainda está faltando para ele. Tá certo, gente, né? E só lembrando, Bacésio, o chute anterior foi do Vitinho. Ah, é foi que do o Vitinho. Memphis está ali também, mas o chute foi do Vitinho. E aí agora eu vou chamar sobre o desabafo do Fabinho Soldado. Volta para cá, Salazar. Você prometeu? O que o dirigente do Timão falou ontem? Olha só, Marina, até para contextualizar para vocês, ontem foram escolhidos ali Gustavo Henrique e Vitinho para conversar com a imprensa. E aí os jogadores vieram, bateram um papo com a gente, entrevistamos os jogadores. De repente apareceu o Fabinho Soldado. Olhei para os assessores do Corinthians e eles fizeram uma cara de, olha, isso não estava combinado. E o Fabinho Soldado aproveitou aquele momento para atender aos jornalistas e desabafar contra a pressão que ele tem sofrido diante de toda essa divergência política dentro do Corinthians. Vamos ouvir. Isso é muita confiança. Você só consegue ter respeito quando você diz a verdade, quando você olha olho no olho. Não é do dia para a noite que você consegue isso. Então hoje nada vai atrapalhar esse elenco. Posso te dizer, a gente às vezes, infelizmente, né, tem que canalizar um pouquinho da energia para responder situações que não são do futebol, né? Em 2024, no Campeonato Paulista, a gente estava brigando por um rebaixamento no Campeonato Paulista. Em 25 você é campeão paulista e você já consegue a vaga para a Copa do Brasil. Em 24 nós saímos da zona do rebaixamento, na 27ª. Esse ano a equipe não entrou na zona do rebaixamento. É um trabalho que você está reconstruindo, é um elenco que está sendo reconstruído. Para mim é um trabalho super positivo e com muito acerto. E eu não quero ser avaliado na parte política, eu não quero que meu nome esteja colocado em situações que aquilo que eu faço esportivamente não corresponde àquilo que eu escuto, mas agora o que eu quero, o que nós queremos, não só eu, mas todos os atletas, o treinador, é que a gente tenha tranquilidade para que a gente termine o ano de uma forma mais digna. Bom, o Fabinho Soldado está falando tudo isso porque ele está bem consciente da briga política que está acontecendo no Parque São Jorge, alas políticas, pressão para cima do presidente Osmar Stabile para que ele, Soldado, seja retirado do cargo e seja colocado ali um diretor estatutário, ou que pelo menos Stabile coloque um diretor estatutário para trabalhar ao lado de Fabinho Soldado. E para quando a gente pergunta para qualquer dirigente do Corinthians, inclusive o próprio Osmar Stabile, sobre 2026, ninguém confirma a presença de Fabinho Soldado. Recentemente, um dos conselheiros do clube, por exemplo, protocolou no Conselho Deliberativo alguns questionamentos para o Soldado responder, dar explicações a certas suspeitas, inclusive sobre contratos feitos pelo Fabinho Soldado. Enfim, ele tem percebido tudo isso, desabafou depois da vitória sobre o São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto, porque ele falou se fica em 2026 no Timão ou não. Tá bom, Marina? Tá certo, Salazar. Obrigada aí por hora. E aí, gente? Foi realmente um desabafo. Não estavam nem esperando Marina, que ele fosse... Diga. Eu não estou no dia a dia do Corinthians, não estou lá dentro, mas eu posso falar pelo que as informações, pelo acesso às informações que nós temos pelos repórteres que vão lá no dia a dia, que acompanham, que trazem. Para mim, estão tentando minar uma das poucas coisas boas que o Corinthians fez e tem nos últimos tempos. Porque o Corinthians, de 2 anos para cá, está muito mais envolvido em noticiários policiais do que esportivos. É muito mais notícia ruim do que notícia boa quando você fala do Corinthians, dentro e fora de campo, e principalmente fora de campo. Aí você pega, tenta ver todo o contexto corintiano, tenta buscar as coisas positivas. Para mim, pela impressão que eu tenho, pela sensação, o Fabinho Soldado é um oásis nesse deserto aí. E talvez a coisa que funcione incomode aqueles que estão lá dentro minando a estrutura do Corinthians, por politicagem, por interesses próprios, seja lá pelo que for. Mas... cara, para mim não tem cabimento nenhum você querer atrapalhar, estragar o trabalho que está sendo feito, tirar o Fabinho Soldado, para colocar quem? Alguém que faça aquilo que pessoas querem que faça? Eu juro que eu não consigo entender. Não, eu vou mais além. Eu acho que se não fosse o Fabinho Soldado, o Corinthians estaria brigando contra o rebaixamento. Eu também acho. O Osmar Stabile não entende nada de futebol. E com a sucessão de pataquadas no cenário político do Corinthians recentemente, o Fabinho Soldado, como bem disse o Alex, tem sido um oásis.
O Fabinho Soldado, a gente tem que lembrar que ele saiu do Flamengo, ele assumiu o Corinthians, e uma coisa é trabalhar no Flamengo com todo aquele grande orçamento à disposição para montar um grande elenco, outra coisa é lidar com a atual realidade do Corinthians. E ainda assim, mesmo com tantas dívidas, mesmo com tantos problemas políticos, o Corinthians tem sido competitivo na medida do possível. Está na semifinal de uma Copa do Brasil com chances reais de título, por que não? Agora está brigando por uma vaga na pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. Se a gente for pensar o que era o Corinthians no primeiro semestre, então eu acho que é um grande erro pressionar o Fabinho Soldado, porque, ao meu ver, é um grande profissional. E o Salazar vai voltar agora para a gente entender. O Salazar, ele falou se vai ficar, se não vai ficar para o ano que vem. Diz aí. Exatamente, a gente perguntou logo depois do desabafo. Assim que ele fez o desabafo, veio a pergunta, mas espera aí, diante disso tudo, você fica para 2026 ou não? E depois eu ainda fiz um outro questionamento em cima disso. Vamos assistir. Vamos esperar esses 4 jogos que temos do Campeonato Brasileiro, esses 2 jogos da Copa do Brasil aí, importantes que temos, né, para que a gente possa sentar e conversar e ver o que é melhor para o Corinthians. Essa dúvida é sua ou do clube? Na minha parte, você sabe, né? Eu sempre estive aqui, sempre falei do meu entusiasmo, mas agora, nesse momento, eu não posso dizer que a gente não escuta algumas coisas. No mercado, pelo contrário, enxerga de outra forma, sabe de toda a dificuldade que nós estamos passando aqui. Aqueles que pensam no Corinthians, que deixam que a gente faça o trabalho da forma que precisa ser feito. Quando o Fabinho Soldado fala que o mercado enxerga de outra forma, é porque ele está valorizado no mercado. Recentemente ele recebeu um aumento salarial no próprio Corinthians, isso também foi pauta de questionamento nos conselhos internos do Corinthians. E esse aumento de salário veio porque o Internacional procurou o Fabinho Soldado, o Red Bull Bragantino procurou o Fabinho Soldado. E tem toda essa instabilidade dentro do Corinthians. Um Corinthians que, por exemplo, continua impedido de fazer contratações para o ano que vem por causa do transfer ban que ele sofreu por causa de toda essa dívida com os jogadores. Portanto, é um trabalho que está sendo muito questionado dentro do Corinthians, mas que fora do Corinthians tem sido valorizado. E se ele vai continuar para 2026, a gente não tem como dizer, não tem como cravar aqui agora, Marina. Tá certo, Salazar. Obrigada. E era o que você estava falando, né, Alex? Exato. Agora, sabe o que eu queria perguntar? Onde estavam esses conselheiros que estão pressionando e fazendo questionamentos em relação ao Fabinho Soldado? Quando o Andrés e sua corja gastavam milhares e milhares de reais no cartão corporativo do Corinthians. Onde estavam esses conselheiros quando estava rolando esse desvio de uniformes a ponto de o Corinthians pedir para o Fluminense jogar com a segunda camisa porque não tinha peças suficientes para entrar em campo com o uniforme que deveria entrar? Onde estavam esses conselheiros? E agora estão querendo fiscalizar o trabalho de talvez uma das poucas pessoas competentes que tem hoje dentro do Corinthians? Eu acho muito engraçado. Apesar do Corinthians estar com transfer ban, né, alguns transfer bans, esse tipo de indecisão em relação à permanência do Fabinho Soldado prejudica para esse planejamento do ano que vem? Sem dúvida. É ele que é o cabeça desse planejamento. Quem entende do riscado é ele e o técnico, que tem que conversar para tentar formar um elenco minimamente capaz de disputar em alto nível as competições e dentro da realidade financeira do clube. O Dorival fala das necessidades técnicas e ele analisa se aquilo é possível ou não dentro do orçamento que ele tem, da possibilidade que ele tem. E ele é parte fundamental dessa engrenagem. Sem ele, não tem. Não, e outra, né? Os jogadores confiam nele, ele no mercado, por ter realmente essa facilidade, outros clubes já procuraram, inclusive, para contratá-lo. Essa negociação também é um pouco mais fácil com ele, né, Bacégio, ali no Corinthians? Sem dúvida. Todo mundo sabe da realidade do Corinthians e dos esforços que o Fabinho Soldado faz para manter a casa em ordem. Manter o elenco unido, porque a gente sabe que tem uma série de estrelas dentro do grupo, Yuri Alberto, Memphis Depay, tudo isso é atraso de salário, salário astronômico para o atacante holandês, e o Corinthians se mantendo coeso, aos trancos e barrancos avançando. O Fabinho Soldado tem muita influência nisso. O Gazeta Esportiva vai fazer agora... Exclusivo. Fabinho Soldado tem sondagem/proposta. O que significa, Samir, sondagem/proposta? Significa que ele tem hoje clubes que o procuraram e que sinalizaram a ele que estão interessados no seu trabalho para o ano que vem e que podem formular uma proposta. Por isso que eu estou falando /proposta e não proposta. Porque não chegou uma proposta no papel, mas tem clubes que estão interessados, são clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Os clubes são mantidos em sigilo, mas dá para a gente fazer um exercício. Internacional de Porto Alegre já procurou o Fabinho Soldado, tá?
Eu ouvi dentro do Corinthians que o Bahia também tinha interesse nele. E o Santos o procurou através do Marcelo Teixeira. Ele foi campeão brasileiro como jogador em 2004, era titular pelo Santos, ele tem uma identificação com o Santos, ele tem uma identificação com o Inter. Então, acho que esses dois clubes são bem fortes nesse sentido. Bahia também, Grupo City é uma coisa que o agrada, enfim. E por isso, tá, ele mudou o tom ontem na entrevista coletiva. Não sei se vocês sentiram um Fabinho Soldado diferente, né? Antes o volante Fabinho na defensiva, vai ficar, não vai, estão querendo sua cabeça. Enfim, ontem ele foi para o ataque, tá? É só vocês discernir e ver que essa informação que eu estou passando faz muito sentido, porque ontem ele foi para o ataque, tá? E deixou até entender, né, que tem que estar ouvindo coisa por aí, se você reparar nas entrelinhas ali, a entrevista toda. Então ontem um Fabinho mais, podemos dizer, mais corajoso, tá? Na entrevista coletiva e assim, não, o que vier, né, enfim. Esse é o Fabinho Soldado agora, por quê? Porque está sendo procurado no mercado. Eu pergunto para você, você acha que o Corinthians vai perder o Fabinho Soldado ou é melhor o Corinthians realmente seguir para mandá-lo embora e procurar outro executivo? Eis a questão, eu vou querer muito ouvir o seu comentário hoje, porque os resultados vão mudando o torcedor de opinião, né? Deixa o like, inscreva-se no canal, eu quero ouvir sobre o Fabinho Soldado, eu vou ler depois aqui, tá? Olha só. O Corinthians tem tudo para perder o Guinegão no final do ano. O Osmar Stabile, vou falar de valores, tá? O Osmar Stabile pediu 30 milhões de euros para negociar o Guinegão. É claro que se alguém oferecer menos, tá? E já estão sinalizando com menos, e eu vou te falar quanto. Olha só, hoje tem uma proposta de 20 milhões de euros, não é no papel, uma proposta de 20 milhões de euros, mas com a ideia de chegar a 25, com metas, né, podendo chegar a 25 de euros. Isso foi passado ao Corinthians já, que essa proposta deve chegar no final do ano. Inicialmente, o Osmar Stabile quer negociar por 30. Só para você ver que a fonte até me passou aqui, é bom lembrar que o Corinthians tem 80%. Então, 25 milhões de euros, 155 milhões, tira 20% aqui, né? Enfim, o Corinthians vai perder uns 30 milhões, né? E 30 milhões de euros, que é o Corinthians pede, 186 milhões. Seria mais interessante. Enfim, o que tem de efetivo hoje? 20 milhões de euros com bônus podendo chegar a 25. O Corinthians quer 30. Se chegar algo em torno de 25 milhões, que é o que, inclusive, né, pessoas próximas ao Guinegão acreditam que vai chegar, eu acho que ele sai, tá? Então, esses são os valores aí que estão sendo discutidos entre Corinthians, Guinegão e também os clubes que estão interessados. Shakhtar, né, da Ucrânia, e o time russo, o time do Zenit, são os times que lutam aí pelo jogador, né, enfim, né, na próxima janela, mas tem também um time da Premier League que pode enviar a proposta, tá? E clubes da Arábia também e dos Emirados Árabes. Vamos aguardar Guinegão, né? Enfim, despertando o interesse aí do futebol do exterior. Valores 20 na mão, mais 5, 25, e o Corinthians querendo 30. Por quanto você venderia? E se chegar só 20, por exemplo, sem as bonificações? E se for 25? Fala para mim, você acha que chega a 30? Eu quero a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like, inscreva-se no canal. Os jogadores do Corinthians reapresentaram nesta sexta-feira, depois da vitória por 3-1 no clássico contra o São Paulo, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo, às 20h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior poderá contar com o retorno do meia Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão na última rodada em razão do terceiro cartão amarelo. Nesta sexta-feira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no Majestoso realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT Joaquim Grava. Os demais foram a campo após um trabalho de força na academia. Sob o comando de Dorival, o plantel realizou um jogo coletivo de 10 contra 10 em campo reduzido e um exercício técnico de organização ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações, segundo divulgado pela assessoria de imprensa. O goleiro Hugo Souza, que ainda se recupera de uma pancada na coxa esquerda, não deve ter condições físicas de jogar no domingo, segundo disse o treinador corintiano em entrevista coletiva. Os meias Maicon, com tendinopatia do joelho direito, e Ranielli, em fase final de transição física, após lesão no músculo adutor da perna direita, ainda são dúvidas.
O Corinthians fará o segundo e último treino antes do compromisso contra o Cruzeiro na tarde deste sábado. Depois, viajará a Belo Horizonte, onde enfrentará o adversário no estádio Mineirão.